Olá, bom dia a todos. Aqui de Washington, vamos esperar aqui apenas alguns minutos para ver se temos mais participantes conectando-se. Vamos iniciar. Mais alguns minutos, vamos ver se temos mais pessoas entrando no nosso webinar e aí vamos começar. I'm pretty tempted to wait until 400, but I think I'm gonna start now. Bueno, muy buenos días. Bom dia a todos, bem-vindos a este evento. Bom dia a todos. Esse será um evento que será em inglês e em espanhol, será bilíngue. Portanto, caso você queira ouvir a origem, o evento em original, fique aqui. Caso queira ouvir em espanhol ou em português, tem ali um botão, um ícone abaixo que você poderá clicar e escolher no evento, no idioma da sua preferência. Evento que será em inglês e espanhol, bilíngue. Caso queira ouvir no idioma original, fique nesse canal. Caso contrário, temos ali o ícone de escrito interpretação e podem escolher o idioma de vossa preferência. Bom, já temos aqui um diálogo, eu acho que muito interessante. Vamos falar sobre cérebro de criança, sobre transferências monetárias e um estudo revolucionário para o banco e como que podemos aí contribuir para a recuperação na América Latina e no Caribe. Isso é chave, pois a nossa visão 2025 sobre o banco está focada exatamente nisso, ou seja, propostas concretas para a recuperação econômica inclusiva da América Latina e do Caribe. Então, vou aqui passar ao presidente do nosso setor, Benino Lopes, que fará as considerações iniciais. Bom dia, obrigada, Pablo. Boa tarde a todos. É um grande prazer abrir esse seminário que nos dá pistas sobre como podemos transformar para sempre as políticas públicas de proteção social à infância. Nossos convidados vão mostrar com dados empíricos que a transferência monetária pode ter um impacto direto no desenvolvimento de crianças da nossa região. A pandemia nos golpeou fortemente, vimos como que a pobreza infantil aumentou a quase 25 pontos percentuais em alguns países. Estamos vendo uma crise nutricional, o aumento dos abusos e da violência, e vimos também grandes perdas na aprendizagem. Nossos estudos, que vamos aqui compartilhar no chat com todos vocês, dizem que todos esses fatores poderiam ter uma perda de quase 4% do PIB da nossa região. E o BID, na nossa visão 2025, está voltada para a recuperação, com soluções práticas para que os nossos países saiam, de fato, da crise. Por isso que essa conferência é tão importante. Nossos serviços para a infância e os problemas de proteção social são oportunidades únicas para que possamos evitar uma década perdida. E mais importante ainda, para evitarmos que uma geração também perdida na América Latina e no Caribe. Essa transferência monetária podem ali dar uma educação mais saudável para todos, poderão dar, na verdade, um futuro melhor. Quero aproveitar também para agradecer o Fundo de Inovação para Desenvolvimento Infantil e os parceiros, como a FENSA, a Fundação Bernard Van Leer, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Ford e os demais, que também as fundações que participam. Com isso, aproveitando a riqueza desse painel, passo a palavra a Florência Lopes, economista líder do BID e especialista em desenvolvimento infantil. Espero que todos possam aproveitar dessa excelente jornada. Muito obrigada, Benino. Sabemos que crescer na pobreza tem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, rendimento escolar e, enfim, até mesmo que essas áreas que, de acordo com
poderá ter um grande impacto. Como pode uma família rica, que teve ali 30 milhões a mais de palavras do que uma família pobre? Isso mostra um estudo nos Estados Unidos dos anos 90. E exatamente, algumas semanas foi publicado um estudo pioneiro que analisa o impacto das intervenções para a redução da pobreza nas atividades cerebrais. Hoje temos o grande prazer de termos aqui um dos autores, professor Ciro Oretara, professor da Universidade de Nova York, especialista na primeira infância, que trabalha nessa área do programa dos Estados Unidos na América Latina. E que também é membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. O Hiro foi parte da força-tarefa do presidente Biden em questões educacionais e também foi o orador principal da Academia Nacional de Ciências Sociais do Vaticano, onde ele falou sobre questões dos refugiados e a educação. Uma questão que ele vem investigando há muito, pesquisando muito, principalmente no Líbano e na Jordânia. Esse estudo que ele vai nos apresentar é a primeira avaliação experimental que fala sobre o efeito na transferência não condicionada para o desenvolvimento infantil. Isso foi feito em 4 cidades dos Estados Unidos. E durante o webinar, nós vamos ver o impacto durante esses 12 meses de idade de uma criança na transferência não condicionada de $4.000 ao ano, que foi implementada através de um cartão de débito, através de pagamentos mensais de $332 para cada parcela, a mães vulneráveis. Hiro, por gentileza, sua apresentação. Muito obrigada, Florência e senhor vice-presidente Benigno Lopes. Quero agradecer também outros colegas do BID. Eu também gostaria de agradecer os demais colegas do BID e da nossa região. Eu vou apresentar os resultados da primeira avaliação experimental feita nos Estados Unidos sobre uma transferência não condicionada para o desenvolvimento infantil. Gostaria de agradecer também aos demais pesquisadores desse estudo. Sabemos que a pobreza é um contexto econômico, social, com impactos sérios sobre o desenvolvimento de crianças. É uma falta de recursos econômicos que são necessários para obter um nível de vida mínimo. Há impactos sobre estudos não experimentais sobre o desenvolvimento de crianças, sobre o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional. Há vários efeitos causais através das transferências não condicionadas sobre o desenvolvimento infantil no primeiro de vida, era o questionamento que fizemos. A experiência mais pode influir no desenvolvimento do cérebro. O cérebro é muito sensível a experiência pode variar amplamente em função das circunstâncias sociais e econômicas da família. Os estudos neurocientíficos viram que o status socioeconômico está correlacionado com atividades das crianças. Mais sérias, inatas e nem são incapazes de uma transferência desenvolvimento cognitivo e cerebral na infância, sobre as pautas das crianças, das pesquisas, os que os pais fazem nos seus filhos ou no bem-estar dos pais. Os resultados bem
de dados compilados ao longo de 12 meses de idade. Tenemos dos hipótesis sobre los canales de los efectos en el desarrollo infantil. Quanto maior o investimento na criança, ou seja, materiais de aprendizado, didático, ou leitura de livros ilustrados, ou até mesmo cantando para a criança. E uma outra hipótese sobre a redução do estresse dos pais. A elaboração do estudo. Nós recrutamos 1.000 mães de baixa renda em hospitais de 4 cidades, Nova Orleans, em Nova York, na área metropolitana de Omaha, em Nebraska, e Minneapolis e St. Paul, no estado de Minnesota. Ao se inscreverem, as mães vão começar a receber uma transferência não condicionada ao longo de 52 meses, através de um cartão de débito. As mães foram colocadas em dois grupos distintos, um grupo de alta transferência, recebendo em torno de $4.000 por ano, e um grupo de transferência mais baixa, recebendo $240 ao ano. Essas transferências de dinheiro, nós distribuímos esse valor, o dinheiro, em cartões de crédito que nós qualificamos como para meu bebê. Esses cartões de débito são automaticamente ativadas no hospital. E a transferência mensal ocorre sempre no dia do nascimento, na data de nascimento das crianças. As mães recebem ali uma mensagem de texto mensal avisando da transferência. E tivemos mais de 60.500 transações nos primeiros 12 meses. Esse valor, esse montante, ele não é tributável e, na medida do possível, não vai afetar a elegibilidade para obter benefícios do governo. Então, portanto, as análises de compras com cartões de crédito mostrou uma alta frequência, quantidade de compras online, gastos também muito grandes sobre produtos para crianças e também alimentos para crianças, e muito pouco dólar gasto na compra de cigarro ou de bebidas alcoólicas. Os impactos sobre o investimento das mães no desenvolvimento das crianças mostrou impactos positivos nas atividades para o aprendizado, como, por exemplo, leitura de livros ilustrados, ou cantando, ou narrando, ou contando histórias. Também houve um impacto positivo no gasto em livros e jogos infantis. Os impactos sobre o estresse das mães são distintos. Não há impacto sobre a depressão, sobre o estresse econômico ou dificuldade econômica. E também não houve impacto sobre o estresse fisiológico, ou seja, o cortisol, o hormônio cortisol no cabelo. Mas houve um pequeno aumento de ansiedade e uma pequena redução na confiança da criança. Esses impactos são um pouco misteriosos. Talvez haja algum estresse associado com as decisões dos gastos. Temos também dados qualitativos sobre 2 locais, mas não está a mostrar muito claro o estresse vivenciado pelas mães. As hipóteses sobre o desenvolvimento mais cedo do cérebro. Vamos falar agora. A previsão daquele grupo de transferência alta teria mais potencial de alta frequência e menos
baixa frequência em relação ao grupo de transferência baixa. Na maioria das visitas presenciais, conseguimos realizar um eletroencefalograma nas casas. E os dados que nós temos são de alta qualidade, com uma amostra de 411 durante o período da pandemia. Há também impactos sobre o aumento da atividade cerebral infantil e sobre as diferentes frequências e impactos também significativos sobre uma variável combinada através das várias frequências. Concluindo, diríamos que essa foi a primeira avaliação experimental sobre uma transferência monetária não condicionada voltada para bebês e mães de crianças pequenas nos Estados Unidos. E os impactos incluíram um aumento no gasto em livros e jogos infantis, um aumento, portanto, nas atividades estimulantes com essas crianças, um efeito muito positivo sobre o desenvolvimento cerebral dos bebês, mas não há evidência de redução do emprego dos pais, também não há evidência do aumento do uso de álcool, ou opiáceos ou cigarro. Há uma pequena evidência de um aumento pequeno no estresse dos pais. Esses são efeitos que ocorreram após um ano de intervenção, que ocorreu de 4 anos no total. Eu gostaria de agradecer a todas as famílias que participaram nesse nosso projeto e também os demais pesquisadores e os que patrocinaram a nossa pesquisa. Esse aqui é o limite do meu espanhol, lamento, portanto, vou responder as perguntas em inglês. Muito obrigada, Hiro, não por ter apresentado um estudo tão importante para a reformulação das políticas públicas e sociais, principalmente para a proteção infantil, mas também pelo esforço de ter falado em espanhol. Agradecemos muito. Antes de iniciar a sessão de perguntas e respostas, que vamos aqui dedicar mais ou menos 15 minutos, eu tenho algumas perguntas para você, Hiro. Nesses estudos, vimos claramente que uma transferência não condicionada tem um impacto na atividade cerebral, como você definiu, como a maior potência nos níveis de alta frequência. E também, além desse estudo, nós sabemos que essas transferências não condicionadas têm menos custos de implementação e de monitoramento. Então, portanto, Hiro, o que você poderia dizer sobre a evidência de quais seriam os prós e os contras de definir programas de transferência não condicionados versus programas de transferência condicionado, que é uma das perguntas que nós enfrentamos, né, aqui na nossa região e já vimos aí no nosso diálogo regional de políticas no ano passado. Então, portanto, em que contexto poderíamos fazer uma transferência condicionada preferível para uma não condicionada, ou seja, que gera um custo maior de implementação? Muito obrigada pela sua pergunta, excelente pergunta. Claro que esse estudo não pode se comparar com a viabilidade e o impacto direto sobre as transferências de dinheiro condicional ou não condicional. Não vamos poder saber isso com base nesse estudo que fizemos, mas nos Estados Unidos, no contexto da realidade americana, isso foi utilizado para demonstrar que um cartão de débito pode ter muito êxito ajudando. Isso aqui é apenas uma pequena amostragem numa escala nacional, mas, por exemplo, para mães que não tinham nenhuma experiência com atividades bancárias, né? Nós conseguimos no próprio hospital começar o processo explicando a elas, registrando o cartão de débito, mostrando como usá-lo. Virtualmente todas as mães também conseguiram usar o cartão de débito com muito sucesso, sem
a relatar dificuldades, né? Mas você está certa. Essa transferência de dinheiro condicionada, existe dados e uma plataforma para que possa compreender como que essas condições podem ser vistas em sistemas distintos, por exemplo, na área educacional, como por exemplo. Então, está muito inserido nas políticas públicas de proteção social para famílias mais vulneráveis, especialmente na região, na América Latina e Caribe. Então, há um uso tentando identificar as famílias mais vulneráveis, que vai além da transferência condicionada de dinheiro e que poderá ajudar a definir novos outros serviços. Eu acho que eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer que nós não achamos que o dinheiro vai superar essa transferência, na verdade, superar todas essas dificuldades, principalmente no desenvolvimento da primeira infância, principalmente no período pós-Covid. Temos que prestar atenção ao bem-estar, à saúde mental dos pais, sobre as oportunidades de aprendizado presencial para as crianças, como também creche na primeira infância. Sim, no entanto, acreditamos que as transferências de dinheiro podem ter e exercer um papel muito importante, como sabemos já de programas para a primeira infância que fizemos nessa região. Essas plataformas podem servir como a base para outros fóruns, outros programas voltados para famílias mais vulneráveis, mais necessitadas. Muito, Hiro, e muito excelente. Aí isso me leva à minha segunda pergunta, pois sabemos que as transferências por esse vão ter um impacto talvez a longo prazo, como você falou, sobre as necessidades das transferências diretas com as crianças, com os pais, a qualidade ali das creches, enfim, tudo o que você acabou de mencionar. Então, portanto, sabemos que essas transferências são implementadas bem rapidamente em função da pandemia que ocorreu. A pergunta seria: como poderíamos aqui? Sabemos que esse serviço da primeira infância são insubstituíveis, né? Não é apenas o dinheiro que vai gerar essa mudança, mas como que você acha que esses serviços para a primeira infância, principalmente no nosso país, deveriam se reconfigurar, transformar-se num período aí pós-pandemia? O que nós aprendemos sobre a prestação desses serviços às crianças durante a pandemia, que teria ajudar a retransformar os serviços todos na nossa região. Como você vê isso? Isso aqui fala um pouco mais sobre a experiência geral no desenvolvimento da primeira infância, mas nessa região e em outros locais tiveram vários esforços para construir novas modalidades, novos programas, tentando alcançar ou chegar até os mais necessitados, nutrindo aí um sistema social através do rádio, da televisão, parceria com vários ministérios em propostas para aprendizado na primeira infância, através de intervenção via telefone, enfim, todas essas intervenções combinadas, como mensagens de texto, ou ligações, ou até mesmo utilizando o WhatsApp, tentando forjar esses serviços complementares que estão aí às margens do desenvolvimento para a primeira infância, que eu acho que agora faz parte da nossa proposta, à medida que vamos aí voltar em contextos distintos, no período pós-pandemia, tentando lidar ali com essa grande perda que houve no programa de ensino, né? Então, isso é exatamente um período em que temos que aprender como vamos lidar com a insegurança econômica e o aumento da pobreza, o aumento do estresse, o aumento das questões voltadas para a saúde mental e também a perda de oportunidade de aprendizado durante a primeira infância. Então, será uma abordagem multigeracional, considerando
esses investimentos que terão que ser feitos. Apenas para esclarecer, isso não foi parte da sua pergunta, mas o nosso estudo durante 12 meses não houve nenhum pagamento de antes para essas famílias nos Estados Unidos, de estímulo para essas famílias. Então, a nossa evidência de experimentar ao longo desses 12 meses foi unicamente sobre o impacto agregado aqui através do que foi distribuído através do cartão de débito. Foi após esses 12 meses que essas crianças já estão ali quase com 3 anos de idade. Nós vamos visitá-los posteriormente quando eles tiverem 4 anos de idade. Muito, muito obrigada a esse planejamento que você definiu. Eu acho que tudo isso mostra sobre o que nós estamos discutindo aqui no banco sobre a primeira infância, como que esses modelos híbridos de aprendizado podem servir às populações cada vez mais desprotegidas pela pandemia. Tem aqui uma pergunta a mais, pois muitas perguntas estão chegando aqui no chat. Além de melhorar a atividade cerebral das crianças, o estudo de vocês mostrou que essa transferência de renda também gerou uma mudança comportamental, não? Vimos que uma melhor investimento dos pais com os filhos, né, diminuindo o estresse para os pais. Você poderia dizer um pouco mais sobre quais são os mecanismos que os autores acreditam que como esse impacto ocorreu na atividade cerebral das crianças? Até o momento, nós temos mais provas sobre o investimento, né, que foi feito desde o início, na pesquisa feita na primeira infância, mostrando que essas evidências, essa atividade de aprendizado na primeira infância são muitas vezes relacionadas a emoções cognitivas e sociais que vão se desenvolver, como aqui nessa nossa região, como em outros países no mundo inteiro. Isso é uma descoberta que nós tivemos sobre estudos feitos em vários países, por exemplo, na América Latina. Então, achamos que essa contribuição, o aumento das mães sobre o aumento no gasto, principalmente sobre a compra de livros didáticos, jogos, enfim, isso mostra que, por exemplo, gastando menos comprando ali necessidades básicas da casa, foi aí onde nós vimos um aumento significativo, na verdade, perdão. Sobre o estresse das mães, vimos que, em geral, muito desses efeitos, exceto com essas duas exceções, e não sabemos exatamente se isso vai continuar ou não, mas talvez possa haver algum nível de estresse associado com o primeiro ano de vida daquela criança, que sabemos que é uma dinâmica distinta, né? Que é um período de estresse em função da atenção que a criança demanda. Não sabemos ainda se esse dado será específico ou não sobre o primeiro ano de vida das crianças. Estamos bem aí na fase bem incipiente desse estudo. Não, muito obrigado. Podemos dar conselhamento. Temos aqui uma pergunta do público que está muito relacionada com o que você acabou de falar, Hiro. Sobre no municipal aqui no Chile, está perguntando sobre o estresse das mães, se você acredita que está relacionado no contexto socioeconômico, a pobreza, ou sobre o fato, o efeito do impacto da transferência. Acho que você falou que era o impacto da transferência. Gostaria que você poderia aprofundar um pouco mais? Sim. Há entrevistas qualitativas com as mães e elas são, em geral, positivas em relação à transferência, mesmo no grupo que recebe apenas $20 por mês, porque isso dá um certo alívio para as pessoas que estão vivendo na pobreza. Em geral, são bairros de baixa renda nos Estados Unidos, onde essas pessoas moram. Então, não vimos um aumento nas dificuldades econômicas, mas estamos vendo uma diminuição na pobreza domiciliar e um aumento na renda, que era esperado. Então, estamos um pouco confusos com essa via do estresse. A hipótese pode ser que o investimento pode estar associado aos
resultados de atividade cerebral, mas nós ainda estamos analisando os resultados. E a atividade cerebral não é a mesma coisa que desenvolvimento cognitivo ou desenvolvimento socioemocional. Então, nós vamos continuar estabelecendo medidas diretas relacionadas ao desenvolvimento, à função executiva cerebral e aprendizagem até a idade de 4 anos. Então, podem aguardar que teremos mais informações nos próximos anos. Sim, essas medidas também foram aplicadas no banco em muitos estudos para avaliar programas e políticas para a infância. Cláudia Samora, do programa do Chile, pergunta como foi definido o valor oferecido ao grupo do experimento. Ótima pergunta. Nós examinamos a bibliografia dos Estados Unidos relacionada ao aumento de renda e desenvolvimento infantil. Boa parte das pesquisas eram para crianças mais velhas, não tínhamos quase nenhuma evidência confiável para essa idade de 0 a 1 ano, então tivemos que extrapolar usando pesquisas com crianças mais velhas, mas esse valor anual de $4.000 estava relacionado a um certo efeito, e isso em experimentos também, em casos que não envolvem experimentos. Isso estava na bibliografia, mas repito aqui que era o caso de crianças de 4 a 12 e havia sido avaliado a aprendizagem e também o desempenho acadêmico. Nós achamos também que 4.000 ao ano estava dentro da viabilidade de uma política em termos de valor. Um dos programas dos Estados Unidos para a infância está dentro desse valor de 4.000 por ano, 4.000 a mais para famílias de baixa renda. Claro que isso varia dependendo do número de crianças no domicílio, mas esses foram 2 fatores considerados: a bibliografia existente, também precisávamos de uma amostra suficiente para identificar o efeito no resultados das crianças e também na viabilidade do experimento. Aqui temos também uma pergunta sobre um treinamento. Então, houve um treinamento sobre educação financeira, alguma coisa desse tipo, não só para o uso do cartão de débito, mas outro tipo de treinamento? Não, não oferecemos nenhum tipo de treinamento ou capacitação. O único conteúdo na intervenção era a mensagem que dizia "For my baby", para o meu bebê, que vinha escrito no cartão. Não sei bem qual seria a palavra aqui, mas seria o mês do nascimento. Então, a criança, por exemplo, nasce no dia 28 de fevereiro, então a criança recebia o dinheiro no dia 28 de todos os meses. E isso era simbólico, essa associação com a criança, e as mães percebiam esse dinheiro como sendo um dinheiro para as crianças. Isso é diferente também de transferências que vão para várias crianças na mesma família, então devemos chamar atenção para isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, a nossa intervenção é para uma criança e o crédito tributário do presidente Biden, que foi distribuído na segunda metade do ano passado, era oferecido a várias crianças da mesma família. Então, o mesmo valor era somado para cada criança, mas nesse experimento nós temos uma criança. Nós estamos agora tentando financiar um estudo com crianças mais velhas na mesma família também, porque boa parte das famílias tinham também crianças mais velhas. Então, vamos procurar fazer isso nos próximos anos também. Estamos tentando financiar esse estudo nesse sentido para todo o domicílio. Isso é interessante porque as transferências condicionadas na América Latina são para a família. Então, muitas vezes, quando analisamos
o impacto não sabemos se o impacto é na criança que vai à escola, também se há impacto no caso de outras crianças, e nesse caso o programa ou o experimento é para o seu bebê, ou seja, para o bebê. Temos outra pergunta aqui da Sara Reinos. Você poderia falar também de outras intervenções, talvez não causais, que tiveram um impacto semelhante em termos de efeito na atividade cerebral das crianças? Eu acho que não temos muitas evidências aos 12 meses. Não temos outros programas. Eu trabalhei com a Nathalie Brito, da Universidade de Nova York, e há um estudo que não é causal, mas tem a ver com a associação de licença parental paga e atividade cerebral nos bebês. E há também pesquisas relacionadas a crianças mais velhas e qualidade do cuidado e que liga ao estresse fisiológico da criança e a atividade cerebral. Então, há alguns estudos, mas pouquíssimos estudos nessa idade de 12 meses e que analisem também a atividade cerebral. Ótima pergunta. Há um estudo também de acompanhamento que saiu há pouco tempo que fala do impacto cerebral da escolaridade, mas é um estudo de longo prazo, não é um estudo relacionado a esses primeiros 12 meses. Há também uma pergunta, que é o seguinte: como se traduz de maneira prática essa maior atividade neurológica, essa frequência nas crianças que receberam a transferência de renda? Essa pergunta também é a pergunta de muita gente. Então, como nós traduzimos isso na realidade? Há uma maior linguagem, uso da linguagem, maior desenvolvimento socioeducacional? Sim, há correlação em estudos anteriores que vem essa atividade cerebral inicial e os resultados nessas áreas, principalmente com relação à linguagem. Mas temos também que analisar isso com nossos próprios dados. E, de fato, não temos essas evidências porque nós não fizemos uma pesquisa completa da cognição infantil, por exemplo. Nós enfocamos a atividade cerebral no mês 12. Em 4 meses, esperamos também fazer avaliação de outros resultados, como, por exemplo, função executiva, cognitiva e socioemocional, e olhando também a atividade cerebral e também aspectos fisiológicos, tanto da mãe quanto da criança. Mas aos 12 meses só analisamos o cortisol no cabelo, que mede o estresse acumulado da mãe. Então, não tivemos nenhuma medida para o estresse na criança. Sim, seria excelente ter essas outras informações também. O Andrés Casas pergunta: quais são as hipóteses? O que esperam encontrar? Quando a criança tiver 3 anos, 4 anos, o que esperam observar? Qual é a hipótese? O nosso estudo inicial era de 3 anos e nós arrecadamos dinheiro para estender os pagamentos para um 4º ano. Então, agora é uma intervenção de 4 anos. Mas a nossa hipótese com relação àquele efeito no desenvolvimento era uma hipótese para 36 meses, mas Covid interrompeu as atividades, por isso não fizemos as visitas domiciliares e por isso também quisemos aumentar um ano para poder planejar essa visita no ano 4. Mas temos uma hipótese de que haverá um efeito
nas funções executivas, cognitivas e socioemocionais e em linguagem especificamente, e também o impacto nessas vias de estresse também. Vamos continuar estudando isso. No ano 2 e 3, nós realizamos contato telefônico com as mães para obter mais informações a respeito do investimento e das vias de estresse, mas fomos limitados pela Covid, não pudemos realmente fazer visitas para medir os resultados infantis. Minha colega do banco pergunta se você poderia falar um pouco mais sobre a magnitude do impacto, ou seja, como se compara o impacto desse estudo com outros tipos de intervenção e também se houve um impacto heterogêneo em outras populações. Boa pergunta. Sinto muito porque eu não incluí isso. Não vimos heterogeneidade estatisticamente significativa em cidades diferentes ou raça, etnia. Nesse caso, nós temos uma amostra principalmente de crianças negras e latino-americanas. Fizemos comparações nesse sentido, mas nosso estudo não tem uma amostra grande o suficiente para detectar pequenas diferenças e impactos nas diferentes cidades e locais ou etnias. Então, só poderíamos fazer isso com efeitos maiores, porque nós temos essa possibilidade estatística de detectar o efeito 2.0. Então, detectar, talvez nos 12 meses, essas diferenças seria uma detecção de algo realmente pequeno, e então precisaríamos de dados significativamente importantes para poder determinar isso. E também teremos que considerar intervenções parentais em escala, programas na primeira infância, há várias variações e fatores, e aqui temos uma amostra pequena, promissora, mas realmente o estudo não é conclusivo porque ainda não medimos o desenvolvimento infantil. E, como já mencionei, há pouca bibliografia sobre atividade cerebral nessa idade. Sim, e a questão da amostra e também o impacto da pandemia e que afeta a coleta de dados. Temos uma pergunta de 2 participantes, Lisa, do Brasil, e Maurício, do Ministério do Desenvolvimento Social do Uruguai. Eles estão perguntando sobre os efeitos de médio e longo prazo e que instrumentos de medida, já estamos entrando numa área mais técnica no final, mas que instrumentos estão sendo usados para medir o desenvolvimento infantil e interação entre pais e filhos, e também se estão pensando em avaliar a qualidade do ambiente. Sim, vamos observar, planejamos observar a interação dos pais com os filhos. Nós observamos isso aos 12 meses. Nós temos vídeos, gravações de interações curtas com um brinquedo e uma pequena foto, mas não encontramos efeitos nesse sentido, mas nós vamos fazer isso também, vamos usar medidas bem validadas com as crianças à medida que elas vão ficando mais velhas, e estamos agora coletando dados também, e para o caso de crianças de 6 anos a mais, nós vamos também ver alguns elementos escolares, como leitura, matemática. É esse o plano em médio prazo para um acompanhamento. Muito bem. Última pergunta.
Antônio Vasques está perguntando, e aqui eu me identifico também. Então, digamos que você está dando recomendações para um ministro que está preparando um programa de transferências condicionadas ou não condicionadas para beneficiar a primeira infância. Quais seriam as considerações mais importantes que devem ser consideradas ao elaborar essa intervenção? Eu acho que você já falou duas coisas, no caso do aniversário, da data de aniversário, e no caso do cartão de débito, que são duas estratégias que podem ser usadas, mas quais seriam outras considerações? 3 ou 4 considerações importantes, essenciais, para serem consideradas nesse tipo de programa. Bom, o aspecto mensal, isso tem a ver com decisões políticas que estão limitadas aos Estados Unidos, mas uma das comparações feitas com relação à experiência é que o pagamento mensal pode ajudar no orçamento da família e também pode lidar com os níveis de pobreza que podem mudar semana a semana ou mês a mês. Então, ter aquele dinheiro que entra regularmente é algo que nos Estados Unidos, e aqui não falo só desse estudo, eu acho que não podemos tomar grandes decisões políticas informadas só por esse estudo, mas ao olhar todas as pesquisas nos Estados Unidos nessa área de pobreza infantil e desenvolvimento, eu acho que nós vemos que o ritmo pode ser mensal ou menos frequente, mas o mensal pode ajudar muito. E isso tem também uma interseção com a questão da condição, ou seja, com que frequência nós temos informações sobre a adesão da família à condição. Isso poderia ser importante. Outra coisa é que a primeira infância é uma época muito cara para as famílias. E no contexto dos Estados Unidos, nós defendemos pagamentos mais altos para famílias que têm crianças nessa faixa etária mais nova. Mas quando o programa vai para o domicílio, eu não sei como pensar nisso, mas aqui nós vemos como a pobreza afeta muito negativamente esses primeiros anos da criança. Então, as evidências nos Estados Unidos indicam isso, mas eu diria que isso também deve ser verdade em outros países. A primeira infância talvez exija pagamentos mais altos para as famílias, essas famílias que têm essas crianças tão jovens, e o crédito tributário do presidente Biden foi estruturado dessa maneira: $3.000 por criança, de 6 a 17, e 3.600 para crianças abaixo de 6 anos de idade. E isso foi baseado em evidências de pesquisa e também no exame feito pela Academia Nacional de Ciências nessa área. Muito obrigada, Hiro. Temos ainda muito mais vindo nos próximos 2 anos para que possamos analisar o impacto aos 2, 4 anos de idade, médio e longo prazo. Nós teremos mais clareza depois a respeito do que realmente funciona em termos de transferências não condicionadas para famílias vulneráveis, e isso mostra definitivamente que a ciência apoia essa ideia de que os primeiros anos de vida são cruciais, e também é um estudo que tem um impacto nas políticas de primeira infância, mas também tem uma correlação, uma associação entre pobreza e desenvolvimento infantil, e vocês estão mostrando causalidade nesse sentido. Então, muito obrigada mais uma vez pela apresentação, agradeço também todas as perguntas que recebemos, compartilhamos no chat vários documentos que podem ser baixados e que são referências para esse tema, e lá está também o artigo
desse tema, faço o convite para que visitem o nosso hub, a nossa página na internet sobre desenvolvimento infantil, que tem informações sobre a América Latina e o Caribe, e lá temos também informações sobre o que o BID vem organizando na região e também fora da região para apoiar esses temas. E agora, agradeço o Fundo de Inovação para o Desenvolvimento Infantil, parceiros, FEMSA, Fundação Maria Cecília, também a Universidade de Oxford e outros parceiros. O projeto de dados globais vem trabalhando nesse âmbito da pandemia. Temos a Fundação Nico também. Muito obrigada, Hiro. E agora a vice-presidente executiva, Reina Irene Mejias, vai fazer o encerramento desta sessão. Eu gostaria de felicitá-los por essa interessante conversa, na qual aprendemos muito. Agradeço ao Hiro, muito especialmente por ter compartilhado conosco os resultados contundentes desse estudo, que sem dúvida tem muita relevância para a América Latina e o Caribe na formulação de políticas públicas, especialmente nesse período de recuperação pós-pandemia. Aproveito para dizer que nos últimos 20 anos, o BID vem acompanhando a região com programas de transferências condicionadas em 23 países e impulsionou programas pioneiros como o Bolsa Família no Brasil e o Progresso Oportunidades no México, entre outros. A maioria dessas transferências foram pagas a mulheres nos domicílios. E o que nós conseguimos com isso? Conseguimos melhorar a nutrição infantil, aumentar a matrícula e a assiduidade escolar e aumentar o uso dos serviços de saúde. E é muito importante que tenhamos conseguido um maior empoderamento da mulher. A primeira infância é uma janela única para a aprendizagem, para o desenvolvimento do cérebro e é determinante para que nossas crianças alcancem seu potencial e tenham um futuro melhor. Para o BID, investir nos primeiros anos de vida é uma prioridade e, por isso, nós temos hoje 10 operações ativas e mais de 30 cooperações técnicas com um financiamento de cerca de 800 milhões de dólares. Além disso, temos um fundo de inovação do desenvolvimento infantil precoce e uma equipe comprometida com esse tema. Os programas e serviços da primeira infância podem nos dar uma geração com mais educação, mais saúde e uma geração mais produtiva. Esses temas são centrais para a nossa visão 2025 e é o roteiro do BID para acelerar a recuperação e o crescimento inclusivo e sustentável da nossa região. Não podemos perder essa janela única. Devemos aproveitar oportunidades como esta para criar um futuro melhor para nossas crianças da América Latina e do Caribe. Muito obrigada a todos por sua presença aqui hoje.